Olá, eu sou o aluno Leonardo Ribeiro. Vou dar início agora à apresentação do seminário temático com o tema de aprendizado político no Conselho do Orçamento Participativo em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Os componentes do nosso grupo são Bruno Lopes, Diogo José, João Pedro, Rafaela Sampaio e Leonardo Ribeiro. Bem, este artigo visa compreender as relações entre as crenças, os valores e as expectativas presentes na cultura política local e o aprendizado político dos conselheiros do Orçamento Participativo de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Brasil. Cachoeiro de Itapemirim é uma cidade exemplo no cenário histórico e cultural, mencionado onde por cerca de 30 anos somente 2 grupos políticos estiveram à frente do poder executivo local. Em outubro de 2008, o candidato do Partido dos Trabalhadores venceu as eleições para prefeito municipal, sendo reeleito em 2012. Entre suas principais bandeiras estava a de implantar o orçamento participativo, o que foi realizado em 2009. Diante disto, defende-se que as crenças, os valores, as expectativas existentes na cultura política local dos conselheiros do orçamento participativo precisam ser considerados para a compreensão do seu aprendizado político. Nós estamos vendo aí um ciclo do orçamento participativo. Porém, não existe uma receita universal para o funcionamento do orçamento participativo. Cada situação local será diferente da outra, mas geralmente o ciclo de discussão, negociação e elaboração do orçamento participativo leva um ano e é composto dos seguintes estágios: assembleias locais e setoriais. Nessas assembleias, o prefeito relata aquilo que foi realizado e o que não existia no período anterior, apresenta o plano de investimento e as regras do processo do orçamento participativo. Reuniões locais e setoriais. São reuniões entre os delegados e as comunidades. Elas podem acontecer sem a presença das autoridades, se os delegados desejarem. Nessas reuniões, os participantes decidem os projetos prioritários que serão executados. Câmara Municipal. Após as reuniões, o orçamento participativo chega à Câmara Municipal. Esse é um evento onde o comitê do orçamento participativo entrega oficialmente ao prefeito a lista de projetos prioritários definidos através da participação dos cidadãos. É nesse evento que os membros do comitê do orçamento participativo são oficialmente instalados. Desenho da matriz orçamentária. O município e o comitê do orçamento participativo fazem um desenho da matriz orçamentária. Estes são os momentos essenciais e também os mais controversos do processo. O plano de investimento é criado, compartilhado com a população e em seguida publicado para ser usado no monitoramento e no cumprimento do que foi acordado. Avaliação do processo. Uma vez concluído o ciclo, as regras do processo do orçamento participativo são avaliadas e ajustadas. As novas regras são usadas no ano seguinte. O primeiro ciclo vai das primeiras reuniões nos bairros, sendo concluído com a aprovação da matriz orçamentária. É importante ressaltar que para a implantação desse mecanismo é importante que haja vontade política do prefeito e a presença e interesse de representantes da sociedade civil e da população em geral. Também é necessário que as regras de funcionamento e tomada de decisão do orçamento participativo sejam bem definidas pelas partes interessadas, assim como os valores destinados ao programa. Bom, agora eu vou dar continuidade falando sobre o tópico o aprendizado político e a participação no orçamento participativo. Existem variações no formato e no modelo institucional do orçamento participativo, em função de vários fatores, dentre eles as condições políticas, econômicas e sociais da sociedade, partido ou coligação que esteja no poder e os objetivos a serem alcançados. O orçamento participativo é muito popular ao redor do mundo, pelo fato de dar à população o direito de definir o destino de parte dos recursos do orçamento municipal, sendo um aspecto fundamental e benéfico de se promover a participação das pessoas, como, por exemplo, o seu ideal democrático, transparência na utilização do orçamento público, educação e informação obtida por seus participantes, eficiência nas ações do poder público, justiça social e sentido de comunidade.
Nessa concepção, as pessoas não somente participam das decisões políticas, mas também colocam em prática na vida pública suas habilidades e competências, favorecendo a construção de uma sociedade democrática, estabelecendo novos moldes de interação e cooperação entre o governo e o cidadão. Na prática, o que as experiências do orçamento participativo ensinam é que é preciso um olhar menos entusiasta e mais crítico sobre ele, sua disposição e formatação. Afirmar que o orçamento participativo ocorre de baixo para cima não significa diminuir a iniciativa do Estado em implantá-lo, mas apenas enfatizar que esta iniciativa cria uma institucionalidade de baixo para cima. Assim, mesmo com o orçamento participativo se apresentando como uma forma de incluir e viabilizar a participação social nos debates da administração pública, tal espaço é uma concessão do Estado. Percebe-se que o controle das ações relacionadas ao orçamento participativo está nas mãos de quem governa como uma concessão, sendo articulado com adequações às especificidades dos diferentes projetos e interesses políticos de quem o administra, onde o sucesso da implantação do orçamento participativo depende do efetivo comprometimento do poder local em suas diversas instâncias. Olá pessoal, meu nome é João Pedro. Vou falar aqui sobre o aprendizado político e a participação no orçamento participativo. É pensar em algumas formas de ação dentro do orçamento participativo, aprofundado a qualidade das interações e experiências entre seus participantes, expandindo o escopo de seus processos e construindo ligações com outras formas de ações políticas. São algumas propostas para fortalecer o orçamento participativo e operar os desafios à sua realização. Na medida em que a discussão dessa definição contribua para o aprendizado político dos atores sociais envolvidos, ela tende também a corroborar o desenvolvimento das experiências do orçamento participativo em diversas localidades. Nesse contexto, a participação e o envolvimento da população são considerados primordiais. A consideração das políticas emancipatórias num processo que deve ir além da execução da participação. Assim, defende-se que a análise das relações de aprendizado político reconheça o potencial da participação no orçamento participativo e possa provocar mudanças nas crenças, valores, expectativas e comportamento dos atores numa determinada cultura política local, alterada pelo aprendizado nessa experiência. Esse entendimento será discutido com base sobre o Cachoeiro Palmeirense, Espírito Santo. O contexto dessa pesquisa é o início do orçamento participativo em Cachoeiro Palmeirense, Espírito Santo, em 2009. O modelo institucional das etapas é chamado de ciclo ou ciclos, para indicar o período entre as plenárias regionais de um determinado ano e o momento de conclusão das obras escolhidas. Após as votações nas plenárias regionais de temáticas, realiza-se um estudo no Poder Executivo Municipal sobre a viabilidade da técnica, financeira e legal dos investimentos escolhidos. Ainda a plenária do Conselho do Orçamento Participativo. A cidade foi dividida em 13 regiões, formadas por bairros vizinhos, onde ocorrem as plenárias regionais, uma por região. Nessas plenárias são realizadas reuniões da discussão divididas por bairro e depois são escolhidas as obras prioritárias. Na sequência, são eleitos os delegados que representarão cada região, conforme a qualidade de pessoas credenciadas em cada uma. Segundo critérios previamente estabelecidos, foram eleitos 94 delegados, nas primárias regionais, no ciclo de 2010, e 143 delegados no ciclo de 2011, contando titulares e suplentes. 2 delegados mais votados em cada plenário tornam-se conselheiros, aqui como a sigla COP, que acompanha e fiscaliza os trabalhos da Prefeitura relativos ao orçamento participativo, no exercício ciclo que foram eleitos. Olá, eu sou o Diogo. Eu vou agora fazer algumas considerações a respeito das observações feitas a partir dos
participantes do orçamento participativo de Cachoeiro de Itapemirim. Então, as ações e objetivos do orçamento participativo de Cachoeiro de Itapemirim voltam-se mais para a realização das obras priorizadas e menos para o desenvolvimento de uma cultura cidadã, dando pouca importância à ampliação de conhecimentos, habilidades, atitudes e práticas que impactem a consciência social dos participantes em relação aos princípios de justiça, liberdade e igualdade social. As crenças, os valores e as expectativas dos participantes do orçamento participativo enquadram-se nesse processo de aprendizado político que envolve os sentimentos das pessoas sobre a cidade. Os participantes do Conselho fazem parte de um grupo com pensamento e discurso homogêneo ou que constituem um conjunto que de fato representa o ufanismo da população em relação à cidade, se voltando para um reconhecimento homogêneo que exalta a iniciativa dos representantes do Poder Executivo local de implantar o orçamento participativo. No caso em questão, essas evidências guardam relação com o sentimento homogêneo dos conselheiros em relação à cidade, mas também denotam relação estreita entre os conselheiros e a equipe de governo municipal eleita. Grande parte das opiniões sobre o orçamento participativo é positiva, mas muitas ressalvas foram feitas pelos conselheiros, concentradas em pontos negativos que, em suas opiniões, comprometem o desempenho e a confiabilidade dos indivíduos no processo. Morosidade, lentidão e até descaso do poder público em responder às demandas identificadas no orçamento participativo são os aspectos negativos citados com mais frequência. Uma das maiores e recorrentes reclamações dos conselheiros refere-se ao descumprimento do estabelecido pelo poder público, não concluindo obras escolhidas pela população. E isso é um fator-chave para a mobilização no orçamento participativo, sendo que outros conselheiros entendem que promover meios para que todos os bairros participem em condições iguais nos espaços de debate é essencial para se sentirem parte do processo e entendê-lo como democrático e que os representa. Entretanto, a maioria dos entrevistados revela que a participação ainda gira em torno da realização de obras. Trata-se de uma visão tradicional limitada sobre o processo, pois não há associação entre discussão e temas como aprimoramento da democracia em médio e longo prazos e participação popular nas decisões públicas. Nos primeiros ciclos, as visões imediatistas, pessoais ou partidárias foram preponderantes. Com o avanço e o amadurecimento da experiência, surgem e desenvolvem-se novas crenças e valores associados à cultura política, em contrastes ao cunho particular e ufanista sobre o local. Ou seja, se por um lado a cultura local exalta qualidades cachoeirenses, não parece se alterar, por outro lado, ocorrem mudanças em orientações e atitudes relacionadas com a política e a vida pública. Olá, eu sou o Bruno e eu vou dar continuidade sobre o orçamento participativo de Cachoeiro de Itapemirim. Vou falar aqui sobre as expectativas e no que vem a tanger a dinâmica relativo ao prosseguimento do orçamento ao longo do tempo que ele foi implementado na cidade, né? Tem dentro desse orçamento participativo uma expectativa que ele continue, pois ele é resultado essa vontade da população de ter a continuidade do orçamento participativo, é crer que participar do orçamento participativo e escolher as suas obras, a prefeitura vai realizá-las, pois há uma melhor fiscalização da população e, em contrapartida, a prefeitura tem um maior interesse em realizar o que se pede, né? E ainda assim, outros conselheiros também se preocupam com a prefeitura não conseguir atender a todas as demandas levantadas no OP quando tratam da incerteza quanto à realização das necessidades identificadas pelos cidadãos. Dentro da dinâmica do orçamento participativo, há significações baseadas nas crenças, valores e expectativas que têm levado os conselheiros a participarem. Alguns têm descrença, outros têm valores e expectativas que não permitem participar, né? Já outros não participam, embora haja essas diferenças. Valores voltados para o bem-estar coletivo, crenças ligadas à religião, expectativas quanto à continuidade do OP e à conclusão das obras ali escolhidas permeiam as falas dos sujeitos deste estudo, justificando sua participação ou não.
Mas o significativo parece ser como o processo de construção da UP contribuiu para o aprendizado político dos conselheiros, ao questionar a cultura política local pautada no modo tradicional, conservador e centralizador de se fazer política. E nós vamos ver, nós vimos no decorrer da apresentação que esses são fatores que vão contra a implementação efetiva da UP. Esse modo tradicional e conservador de fazer política, ele centraliza muito o poder e meio que é um empecilho para que a UP seja efetivamente realizada. Agora vamos para as considerações finais. Observa-se que na maioria dos entrevistados, uma mudança geradora de novas crenças e valores associados à cultura política, ainda que no estágio de formação. Então nós temos ainda muitos dos entrevistados nesse trabalho, eles têm ainda detêm pouco conhecimento conhecimento político, do conhecimento do que um OP significa na sua essência. Mas é fato que tanto os conselheiros ligados a políticos tradicionais da cidade, quanto os conselheiros ligados direta ou indiretamente à representação política, que venceu as eleições e implantou a UP na cidade em 2009, passaram a enxergá-la de modo diferente durante a sua execução. Isso não quer dizer que fatores particulares deixaram de existir no desenvolvimento dela. Tampouco das disputas no jogo político local foram superadas ou não contaminam a UP. Elas são percebidas nas manifestações dos sujeitos à pesquisa. O resultado chama a atenção para o surgimento e a produção de novas crenças, valores e expectativas, que podem ser considerados um embrião para a formação de uma cultura política local diferente, baseada em valores como interesse comum, diálogo, cooperação, autonomia e cidadania. Em resumo, a UP depende da iniciativa de quem está no governo de implantá-lo e dar continuidade, sendo pensado dentro de um contexto para atender aos diferentes projetos e interesses políticos do governante. Então, tem que haver o interesse político, tem que haver a participação popular para que não só a UP, mas qualquer viés, qualquer projeto político, projeto popular, projeto governamental dê certo. Esses são fatores que não somente estão vinculados ao UP, mas aos demais projetos políticos e governamentais de um governo. E com isso nós damos por fim o nosso seminário. Muito obrigado e até breve.